Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos nos preparando para realizarmos o nosso estudo do Evangelho de hoje. Aguardamos a presença de todos vocês. Para tanto, vamos preparar a nossa água para ser energizada. Vamos procurar um ambiente tranquilo, onde possamos nos acomodar confortavelmente para a nossa elevação do pensamento em direção a Deus, nosso Pai. Que o nosso anjo guardião, os nossos anjos protetores, possam estar ao lado de cada um de nós para nos ajudarem na interpretação e no entendimento da lição a ser estudada por cada um de nós. A lição de hoje é no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20, onde Jesus Cristo diz: onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu me encontrarei entre elas. E o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no item que trata das reuniões espíritas, nos esclarece que, para as pessoas se acharem reunidas em nome de Jesus, não basta estarem fisicamente juntas. É preciso estarem espiritualmente unidas pela comunhão de intenções e de pensamentos para o bem. Assim, Jesus e os espíritos puros que o representam se encontram no meio da Assembleia. O Espiritismo nos faz compreender como os espíritos podem estar entre nós. Eles estão com seu corpo fluídico ou espiritual e com aparência que nos permitiria reconhecê-los, caso se tornassem visíveis. Quanto mais são elevados na ordem espiritual, maior é o seu poder de irradiação. É assim que possuem o dom da ubiquidade, isto é, podem estar em muitos lugares ao mesmo tempo, bastando para isso usarem um raio do seu pensamento que se projeta para onde eles querem. Por estas palavras, Jesus quis mostrar o efeito da união e da fraternidade. Não é o maior ou menor número de pessoas reunidas que garante a presença espiritual de Jesus ou dos bons espíritos, pois ao invés de 2 ou 3, poderia ele ter dito 10 ou 20, ou até mais. A presença espiritual de Jesus e a dos bons espíritos se dará sempre que o sentimento de caridade seja a base da união com fraternidade, ainda que só se conte com 2 pessoas. Porém, se essas 2 pessoas orarem cada um ao seu canto, embora se dirijam a Jesus, não existirá entre elas comunhão de pensamento, se não estiverem tocadas por um sentimento de benevolência mútua. Em se olhando com prevenção, com ódio, com inveja ou ciúme, as correntes fluídicas de seus pensamentos serão opostas. Ao invés de se unirem no impulso comum de simpatia, e assim, não estando reunidas em nome de Jesus, o mestre será para elas apenas um pretexto da reunião e não o verdadeiro motivo. Isso não significa que Jesus não atenda a voz de uma única pessoa. Se ele disse: eu virei para todo aquele que me chamar, é que exige antes de tudo o amor ao próximo, do qual se pode dar provas quando oramos em grupo. Melhor do que isoladamente, isentos de todo sentimento pessoal e egoísta. Segue-se que numa assembleia numerosa, apenas 2 ou 3 pessoas se unem de coração pelo sentimento da verdadeira caridade, enquanto as outras se isolam e se concentram em pensamentos egoístas ou mundanos. Ele estará com os primeiros e não com os demais. Não são, pois, o coro de palavras das músicas,
ou dos atos exteriores que constituem a reunião em nome de Jesus, mas a comunhão de pensamentos em harmonia com o espírito de caridade que ele personifica. Então este deve ser o caráter da reunião espírita séria, aquela em que se deseja a participação dos bons espíritos. Pois então, meus queridos, o Espiritismo vem esclarecer a cada um de nós como tudo isso acontece. E aí, muitas vezes, surge para nós: qual é o motivo pelo qual cada um de nós procura uma casa espírita, seja fisicamente ou seja virtualmente, como estamos no dia de hoje? Para tanto, essa é uma pergunta que dificilmente nós paramos para refletir sobre ela. O que tem uma casa espírita de tão bom para nos oferecer? Por que participar de uma reunião espírita, seja ela de atendimento ao público, seja ela de fraternal, de atendimento às pessoas necessitadas fisicamente? Será que é pelo fato de virmos até a casa espírita, onde nós recebemos a fluidoterapia? Será que só com isso nós já estamos em condição de resolver todos os nossos desafios? Qual será o motivo, meus irmãos, que nós estamos aqui numa casa espírita? É uma pergunta que devemos fazer. Mas antes de tudo isso, cabe-nos uma reflexão. Porque nós vivemos num mundo tão atribulado do lado material, que quando nós assistimos televisão, quando nós lemos um jornal, quando nós acessamos a internet, o mundo que nós enxergamos, infelizmente, é cheio de violência, é cheio de corrupção, de promiscuidade, drogas e tantas outras coisas que nos deixam com o pensamento baixo. E aí, meus irmãos, tudo isso aí traz para cada um de nós a ansiedade, o estresse, o desânimo, a desarmonia, os conflitos internos, Tudo isso vem justamente tirar cada um de nós da nossa paz interior. Mas aí surge uma outra pergunta. Afinal de contas, nós estamos vinculados a uma casa religiosa como o Centro Espírita. Deus não controla o mundo? Mas será que nós sabemos quem verdadeiramente é Deus? Para entendermos então verdadeiramente Deus, é interessante nós analisarmos a resposta da primeira pergunta que Kardec faz para a espiritualidade superior no Livro dos Espíritos. Ele pergunta: que é Deus? Deus, meus irmãos, Deus é a inteligência suprema, é a causa primária de todas as coisas. Ele é onisciente, ele é onipresente, ele é onipotente, ou seja, ele conhece tudo, está em tudo, pode tudo. Ele é soberanamente justo e bom, ele é eterno, ele é único, ele é todo-poderoso. Mas então, qual seria o motivo pelo qual o mundo está um caos na nossa visão? Primeiro, meus irmãos, nós temos que entender o seguinte: Deus concedeu a cada um de nós o livre-arbítrio. Cada filho seu tem o livre-arbítrio. Somos todos livres para agir no rumo que nós quisermos. Cada atitude, cada palavra, cada ação, cada omissão, cada pensamento, cada sentimento emanados por nós funciona como se fosse uma semente,
jogada numa terra fértil chamada vida. Pois é, então, por conta disso, como consequência natural de uma lei universal chamada de ação e reação, de causa e efeito, todo esse nosso comportamento produzirá frutos. Esses frutos deverão ser colhidos por cada um que tenha semeado essa semente. Acreditemos ou não nessa lei universal, ela atuará na vida de cada um. É importante frisar que ninguém consegue violar essa lei, por mais inteligente que esse ser possa ser. Agora, sobre o nosso ponto de vista, o motivo principal de nós procurarmos, de nós estarmos sintonizados com uma casa espírita, deve ser o aprendizado de como semearmos essas boas sementes. Assim, estaremos preparando um bom futuro para nós e para todos aqueles que estão ao nosso derredor. Como ter força para semearmos essas sementes? Como ter força para semearmos essas coisas boas? Para que o universo possa nos devolver essas coisas boas. Importante saber que todos nós temos junto de nós um anjo guardião, ligados a nós desde o nosso nascimento, que nos tomou sob a sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho, a de nos conduzir no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Ele se sente feliz quando correspondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Seu nome pouco importa, pois ele pode não ter nenhum nome conhecido na terra. Podemos chamá-lo então como nosso anjo guardião, como nosso bom gênio. Podemos mesmo chamá-lo com o nome de um espírito superior pelo qual sintamos simpatia. Além do nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos também os anjos protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons e generosos. São espíritos de parentes ou amigos, ou algumas vezes de pessoas que nem sequer conhecemos na atual existência. Eles nos ajudam com os seus conselhos e frequentemente com a sua intervenção nos acontecimentos de nossa vida. Importante saber também que temos, meus irmãos, aqueles espíritos simpáticos. São aqueles que se ligam a nós por alguma semelhança de gosto e de tendência. Podem ser bons ou maus, segundo a natureza e as inclinações que os atraem para nós. Então, existem também ainda aqueles espíritos sedutores, que se esforçam-se para nos desviar do caminho do bem. São aqueles que nos sugerem maus pensamentos. Eles se aproveitam de todas as nossas fraquezas, como de tantas outras portas abertas que lhes dão acesso à nossa alma. Existem os que se agarram a nós como uma presa, mas se afastam quando reconhecem a sua impotência para lutar contra a nossa vontade. Pois então, Deus deu para cada um de nós um guia principal e superior em nosso anjo guardião. Deu um guia secundário, que são aqueles anjos protetores. É um erro, entretanto, supor que tenhamos forçosamente um mau gênio junto a nós para contrabalançar as boas influências daqueles que são bons. Os maus espíritos, aqueles que são simpáticos ao nosso jeito de ser, aqueles que tentam nos seduzir, eles nos procuram voluntariamente, desde que achem possível dominar-nos, em razão da nossa fraqueza, em razão da nossa negligência em seguir as orientações do nosso Mestre Jesus Cristo. Somos nós que os atraímos. Disso resulta que não somos nunca privados da assistência
de Deus, da assistência de Jesus, da assistência das almas superiores. Depende de cada um de nós o afastamento dos maus. Então, como nós devemos agir? Para isso, precisamos saber que somos, nesse universo, uma centelha divina chamada Espírito, sede da inteligência. Somos, meus irmãos, aqueles que no Espírito é aquele que tem a vontade, que tem o livre-arbítrio, que tem o pensamento, que tem o sentimento, que tem as emoções, que através do fluido cósmico universal, nós plasmamos uma espécie de um corpo espiritual, que dentro da doutrina espírita é chamado de perispírito, que seria a forma para o nosso corpo físico. É justamente esse envoltório semimaterial, essa espécie de modificação do fluido cósmico universal que molda o nosso corpo físico. Ele é ligado ao nosso corpo molécula a molécula. E aí, meus queridos, tudo isso, vamos entender, vamos fazer um resumo de tudo isso. Quem somos nós? Nós somos o Espírito, a sede da inteligência, que plasma, que cria o perispírito, que é a forma que vai dar essa aparência que nós temos no corpo físico. É justamente a substância que serve de envoltório para o espírito que vai dar forma para o nosso corpo. Uma comparação bem grosseira, meus irmãos, é o abacate. Quando nós olhamos um abacate, o corpo físico seria a casca. O perispírito seria a polpa do abacate e o espírito seria a semente. Então, a semente cria a polpa que dá forma à casca. Então, o espírito que cria o perispírito, cria esse corpo espiritual que vai dar forma ao corpo físico. Tudo isso, meus queridos, olhem bem, tudo isso é para que nós entendamos que quando nós vibramos os nossos pensamentos, quando nós vibramos os nossos sentimentos, as nossas emoções, a nossa vontade, nós estamos irradiando uma energia com a qual agimos sobre esse fluido cósmico universal. Porque quem pensa, quem sente, quem fica emocionado, quem tem vontade, meus queridos, é o Espírito. Ele é uma usina ininterrupta de energia. E quando nós irradiamos, nós estaremos formando o nosso perispírito, que vai dar forma ao nosso corpo físico. Pois então, com essa irradiação, seja de modo consciente ou até mesmo inconsciente, estaremos expandindo essa energia como se fosse ondas de rádio, de TV, de celular, ao infinito. E esse fluido cósmico universal, que é a matéria-prima que dá origem a tudo que existe, ele é neutro em si mesmo. Ele é qualificado justamente por nossa vontade ou por nossa imaginação, pelos nossos pensamentos. Independentemente de acreditarmos ou não, o fluido cósmico universal pode ser manipulado, pode ser modificado através da nossa vontade e da nossa imaginação, criando imagens fluídicas, meus irmãos. O pensamento se reflete nesse envoltório chamado perispírito, como se fosse um espelho. Toma nele o corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Tem um homem, por exemplo, a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível. Seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto,
o ato que ele intentou praticar. Isso que eu disse a vocês é um estudo que está no capítulo 14 do livro A Gênese segundo o Espiritismo, que trata justamente da ação dos espíritos sobre os fluidos, trata das criações fluídicas, da fotografia do pensamento. Então, meus irmãos, pelo pensamento, os espíritos imprimem aqueles fluidos tal qual direção, se aglomeram, combinam, dispersam, organizam com eles, conjunto que apresenta uma aparência, uma forma, uma coloração determinada, mudam-lhes as propriedades como um químico muda a dos gases e a dos corpos, combinando-os segundo certas leis. Então, o pensamento é uma grande oficina, é um laboratório da vida espiritual. Tudo isso, meus queridos, está no livro A Gênese. Algumas vezes essas transformações resultam de uma intenção, de outras são produtos de um pensamento inconsciente, formando em volta de nós um campo gravitacional que cria uma afinidade, assimilando e desassimilando energias físicas e espirituais na mesma frequência vibratória. Então, se nós queremos boas energias, se nós queremos bons fluidos, então vibremos otimismo, vibremos bondade, vibremos paz, amor, esperança, fé, perdão, caridade, fraternidade. Então, meus queridos, tenhamos muito cuidado. Evitemos vibrar sentimentos e emoções negativas, como mágoa, raiva, ressentimento, ódio. Como eu já disse, a nossa mente é o dínamo que produz essas energias mentais, que para nós é denominada fluidos mentais. Fluidos iguais se combinam, fluidos diferentes se repelem, isso nós precisamos entender. Então, quando nós procuramos uma casa espírita, nós devemos estar presentes lá com boas intenções, vibrando os fluidos bons, que é emanado da nossa casa mental, porque daí eles predominarão sobre os fluidos, entre aspas, não tão bons assim. Os fluidos fracos emanados da nossa casa mental vão ceder espaço para fluidos fortes emanados da nossa mente. Todas as forças eletromagnéticas que conjugam as manifestações da vida universal estão nessas energias que emanamos de nós, formando esse campo energético em volta de nós. Mas é a vontade que controla e dirige esse campo energético no rumo daquilo que escolhemos. Então, tenho a minha convicção de que ao procurarmos uma casa espírita, nós vamos lá para orarmos com sinceridade. E a prece é uma forma de emanarmos bons fluidos de forma consciente. Por isso que a espiritualidade superior nos convoca para o estudo diário do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, meus queridos, assim nós estaremos sintonizados com fluidos emanados por Jesus, por Deus, pelo nosso anjo guardião, pelos nossos anjos protetores que querem o nosso bem. Sempre lembrando de uma lei universal inderrogável, chamada ação e reação. Sabendo que ninguém viola essa lei, vamos usar a sintonia mental a nosso favor. Vamos usar a nossa vontade para pensarmos, para sentirmos, para imaginarmos aquilo que queremos para o nosso amanhã. Assim, nós sustentaremos saúde, paz, felicidade, prosperidade, amor, harmonia interior que tanto desejamos. Usemos conscientemente a nossa vontade a nosso favor.
Meus queridos, precisamos entender o seguinte: é necessário disciplina no nosso pensamento, no nosso sentimento, através da nossa vontade, bem direcionada para os ideais cristãos. Somente assim, Jesus Cristo estará conosco incessantemente. E é justamente esse o motivo pelo qual nós devemos procurar uma casa espírita, seja fisicamente, materialmente ou virtualmente, como acontece hoje. Porque dessa forma, meus queridos, com essa vontade, com essa intenção de vibrarmos bons sentimentos, estaremos protegidos por todos aqueles seres do bem, aqueles que querem o nosso progresso, que querem a nossa evolução, que querem a nossa melhora hoje e sempre. Então, o que eu queria passar para vocês no dia de hoje é justamente isso. Espero que tenha feito me compreender. Uma boa noite a todos. Que Deus, que Jesus, que a espiritualidade superior esteja com cada um de vocês. Que assim seja.